nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de eu começar aqui a falar do jogo, peço para vocês já deixarem o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e comentar o conteúdo, beleza? Isso vai ajudar muito aqui o engajamento do canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. É isso, galera, mais um jogo, mais uma taça. Como eu falei no vídeo anterior, já tô com meu braço doendo de tanto levantar a taça. Mais uma taça aí, a Taça Guanabara. É campeão de turno, aquilo tudo, né? A Taça Guanabara em si é só mais uma taça simbólica. Mas a taça, o Flamengo competindo, então o Flamengo fez o dever de casa aí, bateu o Volta Redonda por 2-1. E só isso, não fez nada mais que a obrigação, vamos botar assim. Eu costumo ver muito futebol, não só brasileiro, né? Mas eu vejo futebol, vejo ligas, vejo vários outros campeonatos pelo mundo afora. E o que eu reparo muito no futebol europeu é que quando um time grande, né? Um time considerado grande, joga contra times pequenos, né? Os times considerados mais pequenos, eu vejo que eles tendem a dominar muito o jogo. Eles tendem a massacrar o time pequeno, ter mais domínio de bola, ter mais posse, enfim. E o que eu tenho visto, né, nesses estaduais, não tô falando só do Campeonato Carioca, tá? Tô falando também bem abrangente, de outros estaduais também que eu assisto tudo quanto é tipo de jogo. Então eu tenho visto muito futebol do Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho. E o que a gente tem visto é que esses times grandes não estão tendo certa facilidade de bater os times pequenos, né? A gente vê que o Galo está tendo muita dificuldade, a gente vê que o próprio Palmeiras não tem mostrado um bom futebol, o Grêmio, o Inter, enfim. E na Europa a gente costuma ver muito esse massacre que eu tô comentando aqui, total, massacre total desses times grandes sobre os times pequenos. Eu não tô falando aqui no quesito resultado, até porque você pode massacrar um jogo e sair perdedor, então isso não quer dizer nada. Eu falo mais no quesito mesmo domínio de bola, domínio do jogo. Porque, claro, o resultado é muito difícil de falar. Você pode estar massacrando ali o tempo inteiro, o time pequeno vai, pega o contra-ataque, faz o gol e acaba 1-0, né? Mas levando para o jogo do Flamengo, para esse jogo, a gente não viu essa superioridade em campo. A gente não viu esse domínio, a gente não viu esse massacre. A gente não viu isso. E a gente não tem visto isso não só no jogo do Flamengo, a gente tem visto isso em outros campeonatos, em outros estaduais e tudo mais. O Flamengo ele teve um controle do jogo, mas não foi esse massacre dito aqui. Vale a pena também a gente refletir se de fato essa era a proposta do Flamengo no jogo de hoje. Porque tem jogo, a gente sabe que tem jogo importante já na terça-feira, né? Segunda rodada pela Libertadores. Então, você estava fazendo testes, né? Trocou posições, colocou jogadores X, Y, enfim, estava fazendo teste. Quando o Flamengo ele entra em campo, ele tem que sempre dar o seu máximo em campo. Ele tem que sempre dar o seu melhor, entende? E se der para amassar, se der para jogar com a intensidade alta, é o ideal. E não fez isso nesse jogo, né? Nesse jogo contra o Flamengo não fez isso. Foi um jogo mais protocolar. Foi um jogo mais... Não foi um jogo ruim. Não, o Flamengo não fez um jogo ruim. Fez apenas um jogo mais protocolar. Um jogo mais zona de conforto. E foi aquele jogo para vencer o Volta Redonda. E venceu. Foi uma vitória merecida por tudo que criou. Mas não foi nada muito além disso. Não foi um jogo exuberante. Não foi um jogo, maravilha. Mas fez o dever de casa. Eu vou destacar aqui alguns pontos positivos e uns pontos negativos. Vou começar pelos pontos positivos. Os pontos positivos eu vou destacar aqui o Diego Alves, que foi muito bem, seguro no gol. Além do que, jogou muito bem com os pés. É uma característica que o Rogério Ceni gosta, que os goleiros, até porque quando ele era goleiro, ele saía muito bem com os pés, então ele também abrangeu Como treinador, hoje ele pede isso, ele quer isso, então o Diego Alves jogou muito bem com os pés. Arriscou uns passes difíceis e acertou tudo o que ele tentou. Então, foi uma partida muito boa do Diego. Outro ponto positivo que é ser destacado é o René, que fez uma partida muito boa defensivamente. Ofensivamente, ele apareceu pouco. Ali pelo lado esquerdo, a gente via mais o Michael, né?
indo na linha de fundo e tudo mais, tentando uns ataques lá. Porém, defensivamente, o René foi bem correto. Eu gostei muito do jogo dele, estava muito bem posicionado. Teve umas excelentes interceptações ali de jogadas de volta redonda. Deu vários botes, enfim. E errou quase nada. Então, foi um ponto que merece ser destacado. Outro ponto positivo aqui, eu vou falar do gol do Vitinho, que não fez uma partida boa, assim, vamos botar, ele estava meio apagado, uma partida meio apagada do Vitinho, mas é importante ele ganhar confiança, porque eu acho que a confiança ela é fundamental no futebol, né? E no Vitinho a gente vê que ele precisa disso, ele precisa dessa confiança, sabe? Tem que ser em dobro, porque, gente, dá pra ver que quando ele tá confiante, quando ele tá mais... Ele arrisca mais, ele parte mais pra dentro, ele acerta mais. O próprio JJ, numa entrevista, não lembro qual foi o jogo, mas em uma entrevista que ele deu, falando sobre o Vitinho, ele falou isso lá em 2019, em um jogo, ele falou que o Vitinho ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir abraçado. E ele precisa dessa força, dessa moral. Então foi importante esse gol dele, né? Cada vez mais que ele faz gol, dá mais confiança para ele. E o último ponto positivo que eu tenho que destacar aqui é as tabelas entre o Gabigol e o Pedro. É muito legal ver os dois juntos. Não foi o tempo todo, tá? Não foi legal o tempo todo. Mas quando eles conseguiram acelerar por dentro, já demonstraram um entrosamento bem interessante de se analisar. Os dois eles têm muita noção de tabela. Achei bem legal isso. Claro, os dois jogam demais, tanto o Gabigol quanto o Pedro. São excelentes jogadores, a gente não tem o que falar. E eles demonstraram isso no jogo de hoje, né? Eu gostei dessa entrosação deles, dessas tabelas deles. Achei bem interessante, bem legal de ver. Agora eu vou falar aqui dos pontos negativos. Começar pelo gramado do Maracanã. Não tá legal. Claro, não tá horroroso, como a gente viu já em outros jogos. Mas tá ruim, tá pouco preparado. E a gente sabe que vai vir uma maratona de jogos por aí. E aí a tendência é o gramado piorar. É a tendência, é realidade. Outro ponto negativo aqui, eu vou destacar o número de vezes que o Bruno Viana parece que ele sai errado. Ele lê a jogada de uma maneira muito equivocada. Ele tenta sempre apertar, ele tenta sempre pressionar, mas ele acaba perdendo nesses duelos. E especialmente pelo alto. Pelo alto, o Bruno Viana tá indo muito mal mesmo. Tudo bem, tá chegando agora, tá se adaptando, né? Tem jogadores que demoram mais, outros menos, mas enfim. Não é motivo nenhum para desespero, nenhum motivo para pânico geral, não. Mas é importante prestar mais atenção nisso aí. Outro ponto negativo que eu tenho que destacar é o Michael, galera. A gente não tem que falar do Michael em termos de esforço, em termos de vontade, em termos de tentativa. Mas o Michael ele tem feito muitas escolhas erradas. E mesmo quando ele acerta a escolha dele, tem cometido uns erros técnicos muito primários, muito bobos, muito infantis. E nesse jogo ele foi premiado com gol, fez o gol, achei bem legal e tal, porque assim como o Vitinho, é legal o jogador que tem pouca confiança, que não é, né, muito aclamado assim, quando faz um gol, dá uma certa confiança pro jogador, então foi legal por isso. Legal, importante, tudo mais. Mas assim, só que ele erra muito ainda, muito. E são coisas que a gente precisa analisar. E o último ponto negativo que eu tenho a destacar foi a intensidade que o Flamengo fez em campo. Eu achei que foi muito abaixo, bem abaixo. Eu acho que o Flamengo pode muito mais nesse sentido, pode se doar mais, pode se entregar mais. Eu acho que faltou um certo brilho. Acho que os caras... Aquele brilho de você pressionar, de você massacrar, de deixar os caras desconfortáveis, de você estar toda hora chegando ali na área, sabe? Você tenta um gol, não faz, aí você pressiona de novo, você sufoca os caras. Eu acho que faltou um pouco isso aí da parte do Flamengo. Então eu achei bem fraco o jogo nesse aspecto, falando de forma da intensidade. Enfim, é aquilo, galera. O Flamengo fez a obrigação dele, que era ficar em primeiro, ficou em primeiro na Guanabara, levou o troféu. E agora vamos para as semis, que o Flamengo vai pegar a Volta Redonda, já que a gente já tem os placares definidos, né? O Fluminense ganhou, então
vai ser Flamengo e Volta Redonda e a Portuguesa contra o Flu contra a Portuguesa. Então já tá definido as semifinais, eu acho que, se eu não me engano, vai ser no final de semana que vem. Mas o mais importante pra gente agora é o jogo da terça-feira pela Libertadores contra o União La Calera. Vamos pra mais sempre. Então é isso, galera. Obrigado por você ter assistido até aqui. Antes de mais nada, mais uma vez, eu vou reforçar aí para vocês se inscreverem, compartilharem o vídeo, para vocês ativarem o sininho aí e comentarem o que vocês acharam desse jogo, beleza? Então é isso. Valeu, obrigado e saudações rubro-negras e até mais. Tchau, tchau.